Olá, olá a todos, muito bem-vindos ao canal Refletindo a Mente de Cristo. Esse que vos fala é Eduardo, uma alegria estar com vocês mais uma vez para nós darmos continuidade ao nosso último vídeo da série do Livro do Peregrino. Sim, chegamos ao final com a graça de Deus e foi uma série muito edificante e também uma série que demonstrou, a essência da vida do cristão. John Bunyan, no seu livro que nós expomos, o Livro do Peregrino, ele apresenta de uma forma clássica e bem didática a vida do cristão na sua jornada de peregrinação. E foi disso que nós tratamos nessa série. E agora, chegando ao fim, então o cristão e seu companheiro esperançoso estão chegando na morada eterna, nas mansões celestiais. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo, nesse último capítulo, o capítulo final, então, da história do peregrino. Eu convido você, desde já, a curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever no canal, lá no YouTube, canal Refletindo a Mente de Cristo, sempre com o intuito de refletir o Senhor para a glória de Deus. Esse é o objetivo meu ali no canal Refletindo a Mente de Cristo. E no final dessa série do Peregrino haverá outras séries de livros, exposições sobre assuntos pertinentes para a nossa vida espiritual. Então, se inscreva lá apoiando esse projeto. Você do Facebook, vai lá no YouTube, se inscreve no canal. Você do YouTube, apoia esse projeto se inscrevendo. E assim vamos procurar sempre glorificar o nome do Senhor e expor as verdades bíblicas para a glória de Deus. Então, estamos no capítulo número 9, onde cristãos esperançosos estão chegando na terra de Beolá. Diz assim o autor John Bunyan: depois vi em meu sonho que os peregrinos saíram da terra encantada e entraram no país de Beolá, onde o ar era mais doce e agradável. O caminho era reto e encontraram conforto e restauração por algum tempo. Nessa terra, a floração ocorria diariamente e os peregrinos ouviam o canto dos pássaros e a voz das pombas continuamente. Ali o sol brilhava o tempo todo, pois estava além do vale da sombra da morte e longe do alcance do gigante desespero. Na verdade, nem mesmo conseguiam enxergar o castelo da dúvida. Então, quando os peregrinos estão adentrando a terra de Beolá, já não conseguem mais enxergar certas situações de luta e prova que enxergavam no passado. Por quê? Porque eles estão agora em um local já mais adiantado na jornada, mais perto do final da jornada. Isso é como exemplificação para nós que o cristão, quando ele vai chegando mais no final da sua jornada, ele vai tendo mais certeza da sua fé, mais certeza do seu chamado. Isso não pela sua força, pelas suas condições, mas pela graça de Deus na vida dele. Deus, ele vai então aperfeiçoando a sua obra na vida do salvo. Ele vai transformando o salvo de glória em glória, a imagem de Cristo. Isso é uma obra contínua, uma obra que acontecerá até o último dia da peregrinação do salvo aqui na terra. E eles, quando eles estão então nesse local, a terra de Beolá, eles já vão chegando num determinado patamar espiritual em que aquelas lutas que eles passaram já não os alcançam. Que maravilha! Isso mostra que o cristão, no final da carreira, ele não será alguém triste, abatido, cheio de dúvidas e lutas e dificuldades. Mas o cristão, no final da carreira, ele receberá a graça do Senhor para se alegrar no seu Mestre, se alegrar nas verdades eternas. Alguns, com certeza, no final da sua carreira, chegarão ao último dia com dificuldades,
com sofrimentos, com muitas dores, mas pela graça do Senhor, o que Deus ele tem para os salvos é a felicidade de eles poderem chegar no final. A felicidade de eles poderem contemplar que eles estão terminando a carreira, como diz o apóstolo Paulo, e guardando a fé. Como ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, de maneira nenhuma, os últimos dias de um cristão são dias de luto ou dias de sofrimento. Eu já conheci alguns cristãos que nos seus últimos dias eles passaram com muita luta, muito sofrimento, muitas dúvidas, muitas mazelas, mas isso não é o normal. O normal, então, é o Senhor aperfeiçoar, é o Senhor guiar e o Senhor dar uma plenitude de alegria para esses salvos que estarão chegando nos seus últimos dias, porque estão terminando a carreira e se encontrarão com seu Salvador. Não confiam nas suas justiças, mas confiam na justiça de Cristo. Desse lugar eles tinham um vislumbre da terra para onde estavam indo, e encontraram alguns habitantes daquele lugar, os seres resplandecentes. Caminhavam frequentemente nessa terra, pois ela estava nos limites do céu. Nessa terra, o contrato da noiva e do noivo eram renovados. Sim, como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Eles não têm falta de trigo e vinho, pois nesse lugar encontram abundância de tudo o que ansiavam durante toda a peregrinação. Nesse lugar ouviram vozes da cidade celestial, que em alta voz proclamavam: Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Aqui todos os habitantes do país os chamam povo santo, remidos do Senhor. E tu, Sião, será chamada procurada. Então é um momento de regozijo, um momento de alegria, não um momento de trevas ou de pavor. Os cristãos que estão chegando no final da jornada, que têm Cristo como seu Salvador e Mestre, como a sua justiça, como a sua rocha, como seu justificador, como seu Senhor, eles estão alegres, eles estão triunfantes não na força do braço deles, mas na força e no poder de Cristo que os redimiu. Agora, aqueles que estão em dúvidas porque eles estão chegando no final da jornada deles confiando na sua própria justiça, esses sim há um risco de se sentirem temerosos, porque a confiança na própria justiça e nas obras do homem torna o homem temeroso com respeito à sua salvação, ou torna ele com a vã confiança, que confia nos seus méritos e nas suas obras, mas que infelizmente não é perante o Senhor justificado. Por quê? Porque ninguém poderá alcançar justificação por causa das suas obras. A salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou com o Pai. Enquanto caminhavam nessa terra, eles regozijavam-se mais do que tinham se regozijado naqueles lugares mais remotos do reino, para o qual seguiam. Quanto mais próximo estavam da cidade e viam mais perfeição. Então, quanto mais próximos eles se achegavam da cidade, mais perfeição eles viam. Não há necessidade do sol no céu. O reflexo dos peregrinos que eles veem pode ser causado pelo sol brilhando da terra em direção à cidade celestial. E Bunyan sugere que os santos da terra terão vislumbre da glória celestial. Então, aqui da terra, como Estevão, que estava sendo apedrejado, e ele diz que avistou o Filho de Deus, Jesus Cristo, assentado à destra de Deus Pai. Sim, aqueles que estão chegando nos seus últimos momentos aqui, eles terão, sim, um vislumbre da glória celestial, da glória eterna.
Essa cidade era edificada com pérolas e pedras preciosas, ruas pavimentadas com ouro. A glória natural da cidade e o reflexo dos raios solares fazia com que o coração de cristão chegasse a doer. Então ele anelava muito por chegar ali. O cristão, ele anela por chegar no céu. Ele anseia por chegar no céu. Ele tem prazer em meditar no céu. Tem muitos que hoje em dia se dizem que são cristãos, mas eles não pensam no céu. Eles pensam somente aqui nessa terra, nos prazeres aqui dessa terra. Mas o verdadeiro salvo, ele anela, ele anseia e deseja chegar no céu. Ele pensa no céu, ele pensa na eternidade. Ele não está apegado nas coisas dessa terra, mas ele está com o olhar fixo na eternidade, fixo no seu Salvador, fixo na esperança da glória eterna. Esperançoso também teve 2 ou mais sintomas semelhantes. Por isso caíram no chão clamando: se encontrarem o meu amado, o que dirão a ele? Digam-lhe que estou doente de amor. Então é uma citação de Cantares. Cantares fala do noivo e da noiva, mas também tem uma referência simbólica a Cristo e à Igreja. Em seguida, quando recuperaram um pouco as forças e conseguiram suportar essa dor, seguiram o caminho, aproximando-se cada vez mais da cidade. Havia pomares, vinhedos, jardins, e os portões estavam abertos para a estrada. Ao se aproximarem desses lugares, notaram um jardineiro ao pé do caminho. E lhe perguntaram: de quem são esses vinhedos e jardins? Ele respondeu: são do rei, e estão plantados aqui para seu próprio prazer e para a consolação dos peregrinos. Em seguida, o jardineiro os conduziu pelos vinhedos e disse que deviam desfrutar dos deliciosos frutos. Ele também mostrou por que o rei caminhava e por onde caminhava, e onde eram suas árvores preferidas. Ali eles pararam e descansaram. Percebi em meu sonho que eles falavam mais durante o sono nesse momento do que jamais haviam feito durante o restante de sua jornada. E quando questionei acerca disso, o jardineiro me respondeu: por que você está maravilhado com isso? O fruto das uvas dessas vinhas desce tão docemente que faz com que os lábios dos que dormem falem. Então vi que, ao acordarem, se prepararam para subir a cidade. O reflexo do sol sobre a cidade, pois a cidade era de ouro puro, era tão glorioso que não podiam olhar diretamente para ela, mas enxergavam a cidade por meio de um instrumento feito para essa finalidade. Assim que passaram, foram recebidos por 2 homens com vestes que resplandeciam como ouro. Seus rostos também brilhavam como a luz. Esses homens perguntaram aos peregrinos: de onde eram? Cristão esperançoso responderam. Também perguntaram onde se conheceram, quais foram as dificuldades, perigos, confortos, delícias que encontraram pelo caminho, e os peregrinos responderam para eles. Em seguida, os homens disseram: vocês enfrentarão mais 2 provações para então alcançarem a cidade. Então havia mais 2 provações para eles passarem até chegar na cidade. Que provações será que serão essas, né? Cristão e seu companheiro pediram que os homens os acompanhassem. Eles aceitaram, mas recomendaram: vocês devem alcançar a cidade mediante a própria fé. Vi em meu sonho que foram juntos até avistarem o portão. Notei que um rio estava entre eles e o portão, mas não havia nenhuma ponte para atravessá-lo, e o rio era muito fundo. Ao se depararem com o rio, os peregrinos ficaram atordoados, mas os homens que os acompanharam disseram: vocês devem atravessá-lo, senão não alcançarão o portão.
esse é o rio da vida, né? O rio o rio da morte, no caso, né? Da vida e da morte. Porque essa passagem por esse rio, quando morremos e passamos para o outro lado. Essa passagem que esse rio está ali exemplificando, que é o rio da morte, o rio da vida e da morte, ela será utilizada por todos. Somente 2 homens não utilizaram essa travessia, que foi Enoque e Elias. Os demais, todos tiveram que passar por esse rio da vida e da morte. Que esse rio, todos os peregrinos, eles devem enfrentá-lo. E eu digo a você que é a última prova. Chegar perante o rio da morte, né? O vale da sombra da morte. Como chegaremos? Porque todos nós um dia chegaremos. Para uns será mais cedo, para outros demorará um pouco mais, mas todos nós um dia chegaremos perante ele. E como chegaremos? Os peregrinos perguntaram se havia outra maneira de alcançar o portão, e os homens responderam sim, mas desde a fundação do mundo somente 2 homens, Enoque e Elias, receberam permissão de trilhar esse caminho, e assim será até que a última trombeta seja tocada. Então Enoque foi trasladado sem passar pela morte, né? E Elias foi levado em uma carruagem de fogo. A última trombeta representa o retorno de Cristo e a transformação dos cristãos para serem como Cristo. Os peregrinos, especialmente cristãos, começaram a ficar desesperados e procuraram outra maneira de fazer a travessia, mas não descobriram como escapar do rio. Em seguida, perguntaram se o rio tinha a mesma profundidade em toda a extensão. Disseram não, mas não forneceram outra informação, pois revelaram a profundidade do rio depende da fé que alguém deposita no rei da cidade. Então Bunyan aqui nos ensina que nenhum dos 2 peregrinos teve as mesmas experiências. O cristão, ele quase desiste e submerge nas águas, enquanto o esperançoso o incentiva a continuar cruzando o rio. O inimigo, ele nos ataca tanto na morte como na vida. E cada um terá a sua experiência. E é uma experiência pessoal. Pode ir profeta orar, pessoa que se diz profeta. Pode ir pessoa que se diz milagreira orar no leito da enfermidade. Se for o momento daquela pessoa partir, é ela com Deus. Pode ouvir muitas palavras de conforto. Se até aquele momento a pessoa não teve uma vida com Cristo, um encontro com Cristo, olha, é complicado. Porque a salvação, ela traz consigo frutos. A pessoa que Jesus transforma, Jesus regenera, Jesus justifica, ela é santificada, separada e vive uma vida com Deus em Cristo, ela tem frutos. Não espere para ter esses frutos no leito da morte. Não espere para se arrepender e resolver virar cristão de verdade no leito da morte. Pode ser tarde. E o arrependimento no leito da morte poderá ser somente uma emoção. Poderá não ser de coração. Só Deus que conhece os corações. E as reações diante da morte, todos estarão emotivos, sentimentais e arrependidos. Mas será que isso vem realmente do Senhor? O arrependimento precisa vir do Senhor. O Senhor precisa despertar esse coração. Então eu digo a você, busque
que o Senhor lhe desperte antes que chegue esse momento. Busque ter uma vida com o Senhor antes que chegue o momento crucial. O momento que você não quer que chegue, o momento que você não espera. Porque tem cristãos que não pensam nisso, tem cristãos que não pensam no dia da sua partida. Acham a terra tão bom, esse mundo tão maravilhoso. E a questão é, será que esses cristãos realmente foram transformados? Será que realmente tiveram uma vida transformada, são novas criaturas em Cristo? Eles entraram na água, e Cristão começou a afundar, gritando para seu bom amigo esperançoso: eu afundarei nessas águas profundas. As ondas passaram todas sobre mim. Esperançoso disse: seja corajoso, meu irmão, pois sinto os pés no fundo, e é sólido. Então Cristão disse: meu amigo, as tristezas da morte me cercam. Não verei a terra que mana leite e mel. Então veja a diferença de Cristão para esperançoso. Cristão estava lutando realmente ali, sendo atacado por dúvidas, por mazelas, por dificuldades, e não sentia os pés no fundo. Porém, esperançoso, ele sentia os pés no fundo. Ele estava convicto, ele tinha confiança, ele tinha fé. Tudo isso vinha de Deus. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele ali. Uma grande escuridão e uma sensação de medo sobrevieram ao cristão, e ele não podia ver nada diante dele. O cristão, ele estava confuso. Além disso, ficou tão perturbado que não conseguia se lembrar nem falar razoavelmente sobre as bênçãos que havia recebido em sua peregrinação. Então veja que momento perturbador para cristão na hora da sua morte, na hora de cruzar o rio da vida e da morte. Tudo o que conseguia dizer era sobre o medo terrível no coração e mente, e que morreria naquele rio, sem nunca entrar pelo portão. Também estava muito perturbado com pensamentos sobre os pecados que cometera antes e depois de começar a peregrinação. Além disso, as palavras dele revelavam que estava perplexo por causa de visões de demônios e espíritos malignos. Então, estava em grande luta cristão. E também isso pode acontecer com um cristão genuíno. Chegar no momento da partida e ele começar então a se debater em lutas, em questionamentos, mas o conselho é: tende fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Por ela, nós alcançamos testemunho perante o Senhor. Então tenha fé no momento crucial que o Senhor lhe chamar. Se mantenha firme na fé. Não confie em si mesmo, não confie nas suas obras, confie em Cristo. Olhe somente para Cristo. Cristo é o seu justificador. Cristo é a sua justiça. As vestes de justiça são de Cristo em sua vida. Você não tem condições de se salvar. Tudo que você fez de bom não pode te salvar. Mas você se arrependeu dos seus pecados, pedindo perdão a Cristo, e Cristo lhe perdoou e lhe reconciliou com Deus através da sua obra salvífica na cruz do Calvário. Dessa forma, Deus lhe aceitou por filho, e agora você é filho de Deus, porque Deus aceitou não o seu sacrifício, não a sua justiça própria, mas a justiça de Cristo imputada a você, que recebeu essa justiça e teve fé no que Cristo fez por você. Isso não é dom seu, isso é dom de Deus. E dessa forma você deve se manter confiante no que é a obra de Cristo, no que Cristo fez. Você deve se manter confiante no Evangelho, na pessoa bendita do seu Salvador, olhando sempre para Ele. Esperançoso fazia todo o possível para manter a cabeça do irmão fora d'água. Entretanto, às vezes Cristão quase desaparecia, apenas para aparecer novamente quase desfalecido. Esperançoso também tentou consolá-lo, dizendo: irmão, eu vejo o portão, e há homens esperando para nos receber,
Mas Cristão respondia: é a você que esperam. Desde que nos conhecemos, você sempre manteve a esperança. E você também, respondeu esperançoso. Ah, irmão, refletiu ele, certamente se eu estivesse certo, eles viriam me ajudar. Mas por causa dos meus pecados, estamos nessa armadilha e fui abandonado. As recordações dos pecados do passado podem sobrecarregar e amedrontar o cristão na hora da morte. O cristão esquece todas as bênçãos que recebeu de Deus durante a peregrinação. É perigoso confiar em nossos sentimentos. Então, aqui continua o conselho sobre ter fé. A fé é o firme fundamento e ela é um dom de Deus. Creia. Isso é muito importante enfatizar, porque as pessoas elas ficam buscando uma justiça própria, uma glória própria, um nome que tiveram. Meus queridos, na hora da morte não existe nome, não existe posição, não existe cargo. Não importa se é rico ou se é pobre. Morreu o rico e foi para o Hades, disse Jesus. Morreu Lázaro, o mendigo, que jazia com chagas e cães, lambendo suas chagas à porta do rico, e foi para o seio de Abraão. Meus queridos, na hora da morte, todos são iguais, como pessoas que enfrentarão aquela situação que é o castigo pelo pecado, porque Deus disse a Adão: o dia que você comer desse fruto, você morrerá. Todos passarão por isso. Não tem jeito. E nessa situação não adianta você querer se vangloriar de nada. Somos todos diante dessa situação impotentes. Só tem um que venceu a morte e pode nos dar vitória final sobre ela. Cristo Jesus. E Ele tira de nós o medo da morte. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Não temerei a morte. O que é a morte para o cristão, senão uma passagem pelo vale até chegar no seu Senhor? E o nosso Senhor nos esperará lá do outro lado. Então, por isso que eu digo, o cristão, ainda que lute, ainda que sofra nesse momento, mas o seu semblante deve estar alegre, porque ele tem a certeza, sim, em Cristo Jesus. Ainda que titubeante, ainda que sofrendo, mas ele deve se alegrar, porque ele tem certeza, sim, não pelos méritos dele, mas por Cristo Jesus. Veja que na hora da morte o seu cargo, o seu nome na igreja, a sua posição eclesiástica, tudo que você fez de boas obras, nada disso valerá se você não estiver firme em Cristo, olhando para Cristo. E se você confiar em todas essas coisas, cuidado, porque isso vai lhe causar uma dificuldade muito grande. E quem sabe você não estará firmado na rocha que é Cristo para enfrentar esse momento e acabará perecendo no erro. Esperançoso insistiu: meu irmão, você se esqueceu do texto que fala dos perversos? Não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros. Essas dificuldades pelas quais está passando nessas águas não são sinais de que Deus o abandonou, mas são enviadas para prová-lo, testando se você lembrará da sua misericórdia demonstrada a você anteriormente e se confia nele em sua aflição. Olha só, esperançoso teve o discernimento. Isso é um teste cristão. Você vai ficar olhando para esses problemas, para essas dúvidas, ou você vai olhar para Cristo? Escolha. Eu estava vendo um documentário esses dias do Dr. Martin Lloyd Jones, da sua vida, no canal do streaming da Eden Publicações, Eden+. Inclusive recomendo esse streaming, é muito bom. E quando ele estava no tempo já
de partir para o Senhor, ele foi diagnosticado com câncer. Se eu não me engano, câncer de próstata ou de colo, foi um desses dois. E parece que não tinha mais o que fazer. E a família, todo mundo muito... todo mundo chateado, todo mundo amava muito ele. E os filhos iam procurar conversar, consolar. E nas últimas conversas, aqueles que testemunharam sobre esse acontecimento diziam assim, que Martyn Lloyd-Jones, quando iam comentar sobre o assunto da sua partida, ele dizia: não se preocupe, não tente atrasar o chamado do Senhor para a minha vida. Está tudo bem, eu estou bem, eu estou indo para o meu Senhor. Então, mesmo tomado de câncer, aquele homem de Deus estava alegre, porque ele havia combatido o bom combate, acabado a carreira e terminado, guardando a fé, porque isso que importava. Ele teve uma conversa com o ministro e o ministro disse para ele algumas palavras de consolo e também palavras elogiando seu ministério, porque o ministério do Dr. Martyn Lloyd-Jones foi muito frutífero. Deus usou de graça na vida dele para alcançar muitas pessoas. E ele disse para aquele ministro que elogiou ele: olha, eu sou apenas um homem que Cristo alcançou com a sua graça. Eu sou apenas um servo de Cristo, nada mais que isso. Então veja, essa é a essência de servir a Cristo. Hoje nós vemos, principalmente agora com o advento da internet, as pessoas elas gostam de se dar títulos, se dar nomes, dizer que são alguma coisa no reino dos céus. Mas veja que os grandes homens de Deus nunca anelaram ser nada, apenas anelaram servir. Apenas de serem chamados filhos de Deus para eles eram bastante. E o maior consolo na vida e na morte deles é que eles estariam com seu Senhor, ou estavam fazendo a vontade do seu Senhor. Nada de nome, nada de título, nada de posição, nada de glória humana, porque isso tudo passa. Então, quando nós vemos o nosso cristianismo hoje, no nosso tempo aqui no Brasil, nós vemos que a grande maioria está equivocado, está perdido, e nessa sopa de falsos ensinamentos, de heresias e de pessoas se vangloriando em seus próprios egos e orgulho, querendo títulos e posições que não vêm do Senhor e não são compatíveis com a mensagem do Evangelho. Mas veja que um servo de Cristo ele é diferente, porque ele tributa toda a glória e toda a honra ao seu Senhor. Nada para mim, tudo é para Ele, por intermédio dEle. E o que sou, eu sou, pela graça, não de mim mesmo, porque nada tenho de mim mesmo. É tudo a graça, é tudo o favor, é tudo a bondade do Senhor sobre minha vida. E até aquele último dia que Ele me chamar será assim. Então esperançoso vai e consola e diz para cristão: isso tudo é provação. Fique firme, o Senhor está te provando. Vi em meu sonho que cristão parecia estar concentrado profundamente em seus pensamentos, enquanto esperançoso o animava. Tenha bom ânimo, diz esperançoso. Cristo já fez
tudo por você. Ou seja, esperançoso o animava, também dizendo que a palavra de Deus é a única fonte de segurança, porque cristão ele estava em dúvidas, mas ele precisava se voltar com fé para Cristo e para a sua palavra, que era a única fonte de confiança, não as circunstâncias ao seu redor. Então, a fonte de confiança do cristão é a Bíblia. A certeza das coisas, ainda que tudo ao nosso redor diga não, diga o contrário, ainda que se levante, pode se levantar o Papa, ou qualquer profeta, qualquer um dizendo o que for, se não estiver na Bíblia, eu não quero saber. Paulo fala, ainda que venha um anjo anunciando outro evangelho, seja anátema, eu quero ficar firme na palavra. Ei, cristão, fica firme na palavra. Você está nessas lutas, nesse momento, nesse vale. Fique firme na palavra. Ela é a regra de fé e prática. Cristo já fez tudo para você. Cristão estava diante daquele rio, o rio da morte. Fundo para ele. Cristo fez tudo para você, cristão. Confie nele e na sua palavra. O que diz na sua palavra? Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei outra vez para levá-los para mim mesmo. Cristo estava chegando ali, estava conduzindo seus fiéis para a sua morada eterna. Cristão exclamou em alta voz, vejo-o novamente. E ele me disse, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão. Então o cristão se anima, porque confia na palavra, confia que Cristo já fez tudo por ele, não precisa pagar promessa, não precisa se gloriar em nada, não precisa lembrar se fez ou não fez, o que fez. Cristo já fez tudo. Em seguida os dois tomaram coragem, e depois disso o inimigo ficou tão silente quanto uma pedra, até que puderam prosseguir na travessia do rio. Cristão encontrou um local em que foi possível ficar em pé. Depois percebeu que o restante do rio era raso. Assim eles puderam atravessar. Agora à margem do rio do outro lado, viram novamente os dois seres resplandecentes, esperando por eles. Somos espíritos ministradores, disseram, enviados para ministrar àqueles que são herdeiros da salvação. Então, esses espíritos ministradores eram os dois anjos que acompanharam eles até o céu. E no momento da morte, os anjos eles acompanham o salvo até o céu. Jesus ele relata isso quando ele fala a parábola do rico e do Lázaro. Quando morre o rico, é sepultado. E ali está no Hades. Mas Lázaro morre e os anjos o recolhem. Então sim, esses espíritos ministradores são enviados para servir em favor do povo de Deus. Hebreus capítulo 1 e verso 4 nos diz o seguinte: feito tanto mais excelente do que os anjos. Aqui fala de Cristo, mas aqui falando dos anjos, verso 14. Não são, porventura, todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, viram novamente os dois seres resplandecentes esperando por eles. Aqueles mesmos que os consolaram pouco antes de chegarem no rio, agora estão esperando por eles. E se nós lermos ali Lucas capítulo 16, nós vamos ver que assim acontece também com Lázaro. Quando morre,
e os anjos o acompanham até o seio de Abraão. A Lázaro 16 e 19, que nos diz: havia um homem rico, aí vai contar a história, né? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ah, que maravilha! Você já parou para imaginar isso? Você partir e acordar com os anjos levando você. Você fechar os olhos aqui e os anjos estarem levando você até as moradas eternas. Que maravilha! Até as mansões celestiais. Que visão de glória! A cidade estava sobre um grande monte, mas os peregrinos subiram a colina com facilidade, porque tinham esses dois homens que os conduziam e os apoiavam. Também cristãos esperançosos haviam deixado as vestes mortais para trás no rio. O rio da morte, né? As vestes mortais ficou ali. O corpo é uma vestimenta. E no momento da morte é destruído para que possamos receber um corpo novo e glorificado. Então, o apóstolo Paulo ele vai desenvolver esse entendimento em 1 Coríntios, capítulo de número 15 e verso de número 53. Quando ele fala assim, ó: porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão não teme a morte. Eles se despiram então daquelas vestes mortais ali, aquele corpo mortal ficou para trás, e o espírito que foi regenerado com a alma é elevado ao Senhor que o deu. É elevado e agora eles estão lá na cidade, estão chegando ali. Por isso subiram com muita agilidade e velocidade, embora o fundamento sobre o qual a cidade estava assentado era mais alto que as nuvens. Subiram pelo ar, conversando alegremente, confortados, pois concluíram a travessia do rio em segurança, e estavam agora acompanhados desses seres gloriosos. Agora olhem como os santos peregrinos passeiam. As nuvens são suas carruagens, os anjos o guiam. Quem não gostaria de pôr ele correr todos os riscos, sabendo que da glória dos céus serão herdeiros? Eles conversavam com os seres resplandecentes sobre o resplendor do lugar, os quais lhe disseram que a beleza e a glória do lugar eram inexprimíveis. Ali disseram: é o monte Sião, a Jerusalém celeste, a companhia dos anjos e os espíritos de homens justos aperfeiçoados. Agora vocês estão indo ao paraíso de Deus, onde verão a árvore da vida e comerão dos seus frutos, os quais nunca murcharão. Vocês receberão vestes brancas e caminharão e conversarão diariamente com o Rei por todos os dias da eternidade. Lá vocês nunca mais verão as coisas que viram quando estavam na terra: tristeza, aflição, morte, porque as primeiras coisas passaram. Encontrarão Abraão, Isaque, Jacó e os profetas, homens que Deus levou antes do mal, e que agora descansam em seus leitos, cada um caminhando em sua justiça. Justiça essa, justiça de Cristo. A justiça que Deus concedeu a eles por Cristo, pela fé. Cristão esperançoso perguntaram: o que faremos nesse santo lugar? A resposta foi: receberão conforto por seu trabalho e alegria em troca de dor. Colherão o fruto que plantaram, o fruto de todas as suas orações, lágrimas e sofrimento pelo Rei por todo o caminho.
receberão coroas de ouro e desfrutarão da constante presença do Santo, pois o verão como ele é. Ali também vocês servirão continuamente com louvor, júbilo e ações de graça. Aquele que desejaram servir no mundo, mesmo em meio às dificuldades, por causa da fraqueza da sua carne. Seus olhos se encantarão com o que virem, e seus ouvidos ouvirão a doce voz do Altíssimo. Lá vocês desfrutarão a companhia dos amigos que foram antes de vocês, e receberão com alegria cada um que chegar depois. Lá serão vestidos de glória e majestade, e acompanharão o Rei da Glória, quando ele vier nas nuvens com som de trombetas, como sobre as asas do vento. Com ele, e quando sentar-se no trono do julgamento, vocês sentarão ao seu lado. E quando der o veredito sobre todos os que praticam iniquidade, sejam eles anjos ou homens, vocês terão voz nesse julgamento, porque aqueles eram inimigos do rei e de vocês. Além disso, quando ele voltar para a cidade, vocês retornarão também com o som de trombetas e estarão com ele para sempre. Enquanto passavam, próximo ao portão, um grupo de seres celestiais veio recebê-los, e os outros 2 seres disseram a esse grupo: esses homens amaram nosso Senhor quando viviam no mundo e abandonaram tudo por seu santo nome. Ele nos enviou para buscá-los e nós os trouxemos até aqui em sua jornada desejada, para que possam entrar e olhar o rosto do seu Redentor com alegria. Então o exército celestial deu um grande brado, exclamando: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nesse momento, vários trombeteiros do rei também saíram para encontrá-los. Estavam com vestes brancas e brilhantes, e os céus ecoavam com altos sons melodiosos. Eles saudaram o cristão esperançoso com 10.000 boas-vindas, com brados e ao som de trombetas. Feito isso, eles cercaram esses 2 companheiros. Alguns vinham à sua frente, outros na retaguarda, uns à sua direita e outros à esquerda, para protegê-los de um lado a outro nas regiões celestes. Era como se o próprio céu tivesse descido para encontrá-los. Assim caminharam juntos, e enquanto caminhavam, esses trombeteiros, misturando sua música alegre e contínua com olhares e gestos, indicavam que Cristão e seu irmão eram bem-vindos em seu grupo e com que alegria vieram para encontrá-los. Agora os 2 homens sentiram-se no céu, antes mesmo de chegar ali, acolhidos pela visão dos anjos e o som das melodias e canções. Eles conseguiam ver a cidade e pensavam ouvir todos os sinos tocarem para recebê-los. Mas, acima de tudo, pensamentos alegres e calorosos lhes invadiam o ser ao ver sua nova morada e as companhias que teriam eternamente. Nenhuma língua oral escrita poderia expressar essa gloriosa alegria, e assim aproximaram-se do portão. Quando alcançaram o portão, viram escritas com letras de ouro as palavras: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A seguir vi em meu sonho que os seres resplandecentes disseram-lhes que batessem no portão, e quando fizeram, Enoque, Moisés, Elias e outros olharam para fora, por cima do portão, a quem foi dito: esses peregrinos vieram da cidade da destruição por causa do amor que têm pelo rei desse lugar. Em seguida, cada um dos peregrinos entregou seu certificado, o qual receberam no início da jornada. Esse certificado é aquele que prova que eles são cristãos. Hein? Que certificado é esse? A prova que você é um cristão. Regeneração, justificação, santificação, vida de filho de Deus. Isso fala de testemunho de uma vida não só de aparência, mas uma vida na essência.
e uma certeza de que você está em Cristo e vive nele e é justificado por ele, revestido da sua justiça com vestes de justiça, do Senhor. A justiça do Senhor que nos concede vestes, porque sem a justiça de Cristo estamos nus. Então, esse era o certificado. Eles deram certificados. Receberam ali os seus certificados. Foram acolhidos. Atravessaram o portão. E, ao entrarem, foram transfigurados e vestidos com vestes que brilham como ouro. Também receberam harpas e coroas. As harpas para o louvor e as coroas como um símbolo de honra. Nesse momento, todos os sinos da cidade tocaram novamente para alegria e ouviram as palavras: entra no gozo do teu Senhor. Também ouviu os próprios peregrinos cantando em voz alta: aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, seja louvor e a glória e a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Assim que os portões foram abertos para os dois homens, olhei atrás deles e vi que a cidade brilhava como o sol. As ruas eram pavimentadas com ouro, e os homens que ali caminhavam tinham coroas na cabeça, palmas nas mãos e harpas de ouro com as quais entoavam louvores. Ali havia muitos que possuíam asas, e eles respondiam um ao outro sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Depois disso, fecharam os portões, e por ter visto aquele cenário, desejei eu mesmo estar entre eles. Quem não desejaria, ao ver essa descrição gloriosa, quem não desejaria estar entre eles? Quem não desejaria, se é um sincero cristão, um verdadeiro cristão salvo em Cristo, ao ouvir essa descrição, ser levado para lá, ser arrebatado para lá? Qual cristão sincero não desejaria isso? Agora, enquanto contemplava todas essas coisas, virei a cabeça para olhar para trás, e vi ignorância, isso Bunyan relatando, subindo pelo rio, mas sem enfrentar as dificuldades que os outros dois homens tinham encontrado, pois havia nesse lugar um homem, Vã Esperança, que ficava na borda do rio, um barqueiro que o ajudou a atravessar com o seu barco. A Vã Esperança ajuda a ignorância a passar facilmente pelo rio. Por quê? O ignorante, ele passa pela morte com facilidade porque está na ignorância. E falar sobre a pessoa que está na ignorância não é querer xingá-la porque é ignorante, ou querer de denegrir a imagem de alguém porque está na ignorância. Estar na ignorância é alguém que confia em si mesmo, nas suas obras, e que não confia em Cristo. Então, esse é o sentido do que é estar em ignorância. Não é nada de xingamento ou denegrir a imagem, mas é a situação de entendimento e visão com respeito à eternidade. A pessoa está cega, surda, ela não entende nada sobre a eternidade, e a visão dela sobre a eternidade é uma visão limitada, é uma visão comum, é uma visão, olha, o que acontecer, aconteceu. O que aconteceu, acontecerá e ponto final, e deverá de ser assim mesmo. Quando eu morrer eu vou ver, ou senão, quando eu morrer eu vou voltar no outro corpo, e assim por diante. São milhares de falsos ensinos, falsas crenças com respeito a essa realidade, né? Que deixam as pessoas na ignorância. Ignorância subiu o morro em direção ao portão, só que ele chegou sozinho, pois ninguém o encontrou para lhe dar palavras de incentivo. Quando chegou no portão olhou para cima e viu a inscrição sobre ele e começou a bater, imaginando que entraria facilmente. Mas os homens olharam por cima do portão e perguntaram: de onde você vem? E o que deseja? Respondeu Ignorância: comi e bebi na presença do rei, e ele ensinou nas nossas ruas.
referência a Lucas capítulo 13. Jesus ele alerta nessa passagem que privilégios espirituais não são garantia da salvação. Comer e beber na presença do Senhor significa estar na igreja todos os dias. Congregar. Muitos trazem um julgamento maior, isso sim, porque muitos que estão lá na igreja, professando que são cristãos, estão se auto-enganando porque realmente não servem a Cristo com sinceridade. Isso resultará numa maior condenação. Então, estar lá não significa ser salvo. Com certeza, a igreja é o povo de Deus, mas tem muitos que estão lá que também estão na ignorância, e só a misericórdia do Senhor e a graça para abrir os olhos dessas pessoas. Então pediram seu pergaminho para que fosse mostrado ao rei. Ele procurou no seu casaco e não o encontrou. Não tinha um certificado, ele não era um cristão verdadeiro. Todas as declarações e argumentos foram em vão. Então perguntaram: você não tem? Ele nada respondeu. Em seguida conversaram com o rei, mas ele não veio vê-lo. Em vez disso, ordenou que os 2 seres resplandecentes, que conduziram o cristão esperançoso à cidade, saíssem e acorrentassem os pés e as mãos de ignorância e o lançassem fora. Mateus 22 e 13, que nos diz o seguinte: disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui é a parábola das bodas, em que o rei chama os convidados, a festa está cheia, mas está um ali que não tem a veste de núpcias. Aqui, ignorância. E ele é tirado dali, Em seguida carregaram pelo ar até a porta que via ao lado das montanhas e o colocaram lá. Com isso percebi que havia um caminho para o inferno até mesmo a partir das portas do céu, assim como da cidade da destruição. Acordei e eis que tudo havia sido um sonho. Então, terminamos a nossa leitura, então, do livro do Peregrino. Que maravilha! Essa alegoria que nos contou, então, sobre a vida do cristão e a sua jornada rumo, saindo da cidade da destruição e chegando à cidade celestial. O que você achou? Você se identificou com o cristão? Espero que sim. Espero que de alguma forma tenha falado com você essa alegoria, porque sempre que medito nela fala comigo e me traz muitas lições. Agora, para nós encerrarmos, eu trago a você uma reflexão. Esse mundo passará. Tudo que nele há passará. Nós somos seres humanos que somos como o vento, como a palha, como o pó, como a erva do campo. Um dia nasce, cresce, outro dia murcha e morre. Todos partiremos. E você, quem sabe, se encontra num momento muito bom da sua vida e você se sente até, quem sabe, autossuficiente. Saiba que um dia você terá que passar pela morte. Prestará conta perante Deus. Você, quem sabe também que se sente temeroso quanto a essas situações, também um dia você passará por isso. E você que se sente autoconfiante, pois é. Diante de qualquer circunstância que você se encontre, ao pensar sobre a morte, os pensamentos que vêm na sua mente sobre essa questão, eu convido a você a conhecer a Cristo e o Evangelho. Convido a você a entregar sua vida plenamente a Cristo e ao Evangelho. E pedir que Ele se revele a você e que você confie nele como a sua única justiça e Salvador. E somente no seu sacrifício que poderá lhe reconciliar com Deus.
na hora da morte, não adiantará a melhor filosofia, não adiantará a melhor ideologia, nem os melhores médicos. Quando a morte chega, todos teremos que enfrentá-la. E somente há um que venceu a morte pode nos guiar através dela. E Ele quer nos dar vida e vida em abundância agora e para sempre. Ele é Cristo Jesus. Então essa foi a série do Livro do Peregrino. Eu fico muito feliz por você que esteve comigo até aqui. E nós encerramos ela então, fazendo uma oração no nome do Senhor. Ore comigo. Coloque as suas necessidades nesse momento diante de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por o Senhor me conceder a graça que não tenho, o favor e as condições que não tinha e não tenho para conduzir essa leitura e essa meditação nesse livro até aqui. Senhor, tudo está em Tuas mãos. O Senhor domina nos céus e na terra. Em tudo que neles há, o Senhor é soberano. E o Senhor é soberano sobre a minha vida e sobre todos aqueles que habitam na terra. Sobre tudo e todos o Senhor é Senhor. Essa pessoa que agora está ou estará ouvindo e a meditação desse livro e quem sabe até orando comigo nesse momento, eu quero levá-la diante de Ti, independente do dia, do tempo em que ela se encontra ouvindo esse vídeo. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor se revele a essa pessoa, que ela possa Te conhecer como único e suficiente Salvador, e que como cristão esperançoso, nós, eu e essas pessoas, possamos chegar também ao dia que chegaremos e encontraremos contigo nas mansões celestiais. De nós mesmos não temos condições. Somos pecadores, falhos, limitados, mas eu creio que por Cristo, sim, Senhor, através de Ti, ó, o Senhor que nos perdoa, nos justifica e nos reconcilia com o Pai, somente por Ti chegaremos um dia na glória. Ó Senhor, nos convence, nos guia por essa verdade. Eu Te peço, ó Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você então com esse vídeo. Encerramos a nossa série do Peregrino. E estaremos iniciando outra série então para a glória de Deus em breve. Então tchau, Deus abençoe e até o próximo vídeo se Deus assim nos permitir.